bom dia. Estamos aqui com o professor Urbano Ruiz, que tratou do assunto o que podemos falar sobre a experiência com o uso de DDGs. O professor é do Departamento de Zootecnia da Exalc, membro do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal. Professor, durante a apresentação nós vimos que o panorama de produção do etanol a nível mundial é tanto no que diz respeito ao ingrediente principal ser utilizado, no caso o milho, e o panorama etanol no Brasil era um pouco diferente, estava baseado basicamente na cana, mas que várias indústrias hoje estão sendo instaladas para aproveitamento do milho. Você conseguiria nos dar um panorama que você vê como que isso seria, qual é a evolução disso? Há uma tendência de a gente aumentar a produção do etanol à base de milho ou o milho começar a invadir o lugar da cana na produção do etanol, com prejuízo nos canaviais? Nilson, bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar do evento, muito bacana. Não, a pergunta é muito interessante. Eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma. O Brasil é um país que é muito importante na produção de etanol mundialmente, é o segundo maior produtor. É um país em que a demanda por biocombustíveis, e principalmente por etanol, continua crescente. E a participação do etanol de milho vem ganhando importância, vem crescendo. A gente não espera que ocupe o lugar da cana-de-açúcar ou do etanol da cana-de-açúcar, mas que tenha uma participação maior da que tem hoje. Estima-se que até 2030, da produção brasileira de etanol, em torno de 20% venha do etanol de milho e o restante 80% continue da cana-de-açúcar. Acredito que o etanol da cana-de-açúcar continuará sendo o principal produzido no Brasil, mas o etanol de milho vai ganhar importância nos próximos anos. Ok. Para que a gente tenha uma visão um pouco melhorada sobre essa degradação desse milho, o que hoje tem do milho que é interessante para produzir álcool ou para produzir o etanol. E os outros componentes que sobram que fazem o DDG. Quanto é que uma tonelada de milho, da onde vem o álcool, e quanto é que uma tonelada de milho consegue me entregar de etanol? Muito bom. O etanol do milho ou de qualquer outro cereal, como cevada, sorgo, trigo, vem da fermentação do amido. O amido é o principal carboidrato presente no grão dos cereais, e se a gente pensar em termos de porcentagem do amido sobre o peso seco do grão, isso vai estar algo em torno entre 60, 65, talvez um pouquinho mais, a depender do cereal que a gente considerar. Então, o que acontece no processo de produção, de forma resumida, é que o amido é fermentado, ele é transformado em álcool por micro-organismos, que são as leveduras, Saccharomyces cerevisiae, que são adicionadas ao processo. Depois, o álcool gerado, ele é destilado para se produzir o etanol combustível. E nesse processo, os demais componentes do milho, ou de qualquer outro cereal, a fração proteica, fibrosa, os minerais, os lipídios, são, em grande parte, preservados e vão constituir o coproduto ou os diferentes coprodutos que podem ser gerados ali, né? Então, até acho que eu acabei me esquecendo de detalhar ali na apresentação, mas esse termo DDG, DDGS, é uma sigla em inglês, né? É Dried Distiller Grains with Solubles, que é o S. Então, ou seja, significa grão seco de destilaria, quando é o DDG,
e o DDGS, grão seco de destilaria com solúveis. Então, a gente pode ter esses dois produtos, pode ter o DDG de alta proteína, pode ter também somente o que se chama hoje de farelo de trigo com solúveis, que aí a abreviação é CBS, né? Corn Bran with Solubles. Pode ter o óleo de milho extraído desse processo todo. Então, há uma gama grande de produtos que podem ser gerados. O principal deles, o mais comum, é o DDGS, né? Mas existem essas variações que vão depender de como se dá a produção na usina, né? Se há a readição desses solúveis ao DDG para formar o DDGS, se há algum processamento extra, seja no início ou no final da produção, para remoção da fração fibrosa ou para remoção do óleo, e aí aumentar ainda mais a concentração de proteína, aminoácidos, minerais. Mas falando de forma aproximada, vai ocorrer uma concentração aí de 2 a 5 até 6 vezes na concentração dos componentes do milho, a depender dos processos empregados nas usinas. Na verdade, o interesse da suinocultura no DDG, ele é, digamos assim, duplo propósito. Se por um lado nós estamos vendo que o milho, que é um dos nossos principais insumos, está sendo desviado para essa produção de DDG, e isso pode impactar no preço do cereal. Por outro lado, nós vemos que haverá aumento da produção do DDG e há necessidade de nós melhorarmos o conhecimento do uso desse DDG em suinocultura. Uma vez que, como você mesmo comentou agora, os resultados são muito diversos. Você tem DDGs diferentes, dependendo de vários dos procedimentos e de vários processos empregados. Na sua opinião, há uma observação do atual industriário, o cara que está colocando uma usina de DDG, ele está preocupado com o subproduto, com a qualidade desse subproduto, uma vez que nós vamos ser dependentes daquilo que ele nos entregar. Então, se nós temos o DDG como um commodity, nós não podemos tratá-lo assim, até por essas diferenças que você bem marcou e que poderiam até ser significativas, o que certamente serão significativas. Então, eu te pergunto, há uma preocupação com quem hoje está construindo para com este que é subproduto para eles e para nós é um produto? Eu acredito que sim. A principal motivação para as alterações nos processos vão estar mais ligadas a aumentar o rendimento na produção de etanol, de energia e tudo mais. Mas, sem dúvida, a preocupação com o coproduto é importante também, porque acho que até faz parte da pergunta anterior que você me fez, né, das quantidades que são geradas. Se a gente pensar de 1.000 quilos de milho, em torno de 300 quilos são os coprodutos, 400 litros de etanol. Então, é uma quantidade grande de material e que a indústria precisa dar um destino adequado. Então, conforme ela consegue melhorar o valor nutricional desse coproduto, seja para suínos, bovinos e aves, fica mais fácil dela colocar esse produto no mercado, pode ser mais rentável também, né? Tem levantamentos, principalmente feitos nos Estados Unidos, que em torno de 20% da rentabilidade dessas usinas vem da comercialização desses coprodutos, né? Então é algo que é do interesse deles também em melhorar para aumentar os ganhos econômicos e sem dúvida. E até pelos dados que a gente viu na apresentação, um meio importante de se conseguir melhor utilizar o DDGS, usando o termo DDGS para se referir de forma geral a todos esses coprodutos na suinocultura, é justamente pelo
melhor processamento na usina, né? Então é possível gerar ingredientes, coprodutos com menor teor de fibra, que é um dos fatores que a gente mencionou que podem prejudicar digestibilidade e desempenho dos suínos. É possível fazer maior extração de óleo para se reduzir aquelas questões relacionadas a, a, a menor firmeza da gordura de suínos alimentados com altas inclusões de DDGS, né? Então uma parte importante do processo, sim, sem dúvida. Professor, a gente, de um modo, digamos assim, técnico, a gente reconhece hoje que essas diferenças existem entre os diferentes produtos, os diferentes resultados do processamento. É fato comum, vamos dizer, voz corrente, de se dizer que o DDG é bom quando ele é claro e brilhante. Eu não sei se isso pode ser uma verdade ou pode ser uma coisa fake. Nós teríamos, ou você teria alguma coisa, sem que fosse um resultado de análise laboratorial, que pudesse nos dar uma referência de se esse produto é melhor ou pior, até pelo seguinte, quando um produtor vai ter acesso a um DDG, ele tem acesso a um resultado que é fornecido pelo produtor, pelo fornecedor do ingrediente. Quer dizer, ele poderia confiar nisto ou tem alguma coisa que você possa me dizer assim, olha, siga o teu fornecedor ou conheça o teu fornecedor ou o DDG tem que ser realmente claro e brilhante? Então, interessante a pergunta. Primeiro, a relação com o fornecedor é importante, né? De ambos os lados, do fornecedor proporcionar informações fidedignas, boas, que realmente reflitam a qualidade do produto. Ah, porém, existem essa questão que você mencionou, né, de avaliar a cor. A ideia por trás disso é que conforme exista o superprocessamento térmico, né, ou seja, o emprego excessivo de temperaturas elevadas, isso pode promover o que a gente chama de reação de Maillard, que é algo que vai fazer com que o produto final escureça um pouco, né, que ele Ok. ganhe uma tonalidade mais amarronzada e tudo mais. Tem trabalhos de pesquisa que tentaram fazer justamente isso, correlacionar a intensidade da cor do produto final com o valor nutricional. A correlação não foi tão perfeita assim, mas em teoria, você poderia dizer que faz algum sentido, mas Na inexistência de outro é, fator? mas é preciso cuidado quanto a isso, né, mas a ideia é essa, né, ou seja, teoricamente, quanto mais termicamente processado ou quanto mais superprocessado, mais escuro o material ficaria, né. Essa é a ideia. Ok. Quando foram citados fatores limitantes de inclusão durante a apresentação, também houve uma dica de que até onde se vai fase a fase. Para quem não assistiu à palestra, você poderia fazer um resumo, digamos assim, inicial, eu lembro que era até 12,5%. Consegue fazer um resumo disso? E na palestra, eu acho que não foi citado reprodutores. Se você conseguisse incluir todas as fases da criação, Ah, sim. como uma recomendação básica, padrão ou sugestão. Sim, com certeza. Eh eu mostrei, na verdade, em 2 slides, em um deles tem uma tabelinha que aí as sugestões estão por fases. Então, resumindo, eh, para animais jovens, até 20%, de 10 a 20, tá. Animais em crescimento e terminação, de 20 a 30. Fêmeas em gestação, até 50%. Fêmeas em lactação, até 30% aproximadamente.
Num outro slide, aí que eu mostrei esses dados, a, com, a, foi feito um levantamento comparando resultados positivos ou a não alteração de parâmetros de desempenho e resultados negativos em função da inclusão de DDGS em dietas para suínos nas fases inicial de crescimento e terminação. Então, quando a gente vai observando os incrementos, ó, ah, até 12,5%, excelente, quase que só resultados positivos. De 12,5% a 20%, aí a gente começa a ver um pouco mais de resultados negativos, mas ainda com uma predominância grande de resultados positivos ou a não alteração comparativamente com animais alimentados com uma dieta de milho e farelo de soja. E a gente chega num máximo que é a inclusão de 30%. A partir dali já começa a se observar maiores ocorrências de redução em ganho de peso, em consumo diário de ração, piora na conversão alimentar. Tá? Então, resumidamente, quanto mais jovem os animais, menor a inclusão máxima, e, podendo dizer, para a fase inicial até 20%, crescimento e terminação até 30%, porca gestante um pouco mais, 50%, e porca lactante um pouco menos, em torno de 30% por aí. Ok. Uma outra dúvida que a gente enfrenta com frequência nós estamos retirando 1 tonelada de milho e produzindo 300 quilos aproximados de DDG. A gente sabe que o processo de fermentação não vai retirar micotoxina. A pergunta é, ele vai concentrar a micotoxina? Evidentemente que há continuidade de preocupação com a micotoxina. Mas eu vou ter nos 300 quilos de DDG a quantidade de micotoxina que eu teria numa tonelada, ou seja, muito mais micotoxina concentrada, e isso aumentaria ou deveria aumentar a minha preocupação quanto ao uso de adsorventes? Olha, eu diria que depende, porque o processo como um todo envolve uma série de etapas com calor, umidade. Então, se a gente pensar em parte, a umidade favoreceria o desenvolvimento de micro-organismos, mas ou nas etapas em que se tem o emprego de calor, dependendo do micro-organismo, se teria algum controle, né? Então, com relação às micotoxinas, eu acho que a gente não pode efetivamente fazer essa afirmação. Ó, vai haver uma concentração da mesma forma que há com a parte dos nutrientes. São questões diferentes. Mas com certeza é preciso dizer, deve-se ter atenção, deve-se ter preocupação para que não se tenha acúmulo dessas substâncias. Sem Ok, dúvida. professor. Há um outro fato corrente que muitos produtores nos perguntam. Existem até algumas equações que pretendem estimar o quanto que poderia pagar no DDG. Haveria uma relação de até quanto em valor de milho, porque ele vai concentrar proteínas. Então, teoricamente, eu posso, do fator proteínas, eu poderia usar mais DDG e menos soja. Até eu já vi uma equação que diz 1 quilo de DDG é igual a 900 gramas de milho mais 80 gramas de soja mais uma constante. Existe alguma relação nisso? Eu acredito até que pelo fato de ser tão variável, você já me disse que houve até tentativa de fazer em referência à cor. O que você me diz? Para um produtor, nós temos aqui mais uma dificuldade, um limitante que é frete. Onde nós produzimos suínos, não se produz, por Sim. enquanto, o DDG. Então, eu acredito que a gente precisa estar preparado para fazer uso, sim, dessa alternativa, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar atentos até onde nós podemos pagar. Sim, não, excelente pergunta, Nilson. E parte dela você já foi respondendo. Eu penso que
a avaliação econômica de quais ingredientes e em que inclusões podem ser feitos é essencial, é fundamental. Mas quando a gente está falando do DDG, DDGS, há uma gama grande de produtos, né? E mesmo para a gente no Brasil, que está começando a ter esse produto em maior eh, oferta, há bastante diferença. Então, por conta disso, ficaria difícil se ter uma equação que pudesse ser aplicada a essa gama de produtos. Talvez seja possível fazer particularizações, né? Por exemplo, para o DDG de alta proteína e baixo óleo. Agrupá-los. Isso, é. Para o DDG convencional seria uma coisa. É diferente, por exemplo, farelo de soja é extremamente padronizado, né? Então, aí a forma de se lidar com esse ingrediente é diferente, mas com o DDG ainda não há um padrão como há para o farelo de soja, ou mesmo para o milho, né? Ok, professor. Fechando nosso podcast aqui, quando você fala, ele é fermentado através de leveduras. A gente tem uma preocupação muito grande hoje com sanidade animal e muito focado na saúde intestinal. E quando a gente busca informações, a gente nota que paredes de levedura, mananoligosacarídeos, são pré-bióticos e, vamos dizer assim, nos favorecem ou nos ajudam muito na integridade intestinal. Você conhece ou você tem foi feita alguma avaliação nesse sentido? Ou seja, esses restos de leveduras que fermentaram esse DDG, eles servem como fontes desses mananoligosacarídeos ou paredes de levedura para nos dar, vamos dizer assim, uma maior chance de uma integridade intestinal? Sim, tem alguns estudos que foram feitos nesse sentido, buscando avaliar possíveis melhoras na saúde intestinal de leitões ao receberem dietas contendo DDG, DDGS. Existem alguns resultados interessantes, porém é importante frisar que não é a mesma coisa que se adicionar a parede celular de levedura, que são produtos que passaram por um processamento para que agentes conhecidos. Isso, né? E aí se tem um controle preciso da quantidade daquilo que se espera que tenha ação adicionada, tal, né? Acho que é possível sim dizer, olha, faz algum sentido, talvez colabora se com tem, uma fração. mas não é a mesma coisa do que se adicionar um produto à base de parede celular de leveduras que foi purificado, melhorado com esse objetivo. Ok. Agradecemos então ao professor. Colocamos o microfone à disposição e torcemos para que seu retorno seja seguro. Muito obrigado. Mais uma vez, Nilson, agradeço bastante pelo convite. Estou gostando muito de participar do evento. Nunca tinha vindo, né? Como eu fico em São Paulo, Piracicaba, acaba sendo um pouco longe, mas já tinha ouvido falar muito bem do evento e hoje estou podendo verificar que é realmente um evento excelente, importante para a cadeia de produção de suínos. Muito obrigado. Com certeza, sua colaboração foi valiosa e, então, sinceros agradecimentos. Obrigado.